A Bíblia sendo aberta, Cristo sendo proclamado, vidas sendo transformadas pela graça. Você está convidado. Assista o culto completo agora. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Muito bom estarmos reunidos na casa do nosso Deus. Mais um domingo, privilégio que nós temos pelo fato de existirem pessoas que gostariam de estar aqui no seu lugar nessa noite, mas não podem, às vezes por causa de perseguição, às vezes por causa de doença mesmo. Então, sinta-se privilegiado de estar aqui na casa de Deus mais um dia, mais uma noite, para cultuar o nosso Deus. E Deus é tão bom, porque nós viemos aqui prestar culto a Ele, mas somos nós que saímos daqui abençoados, somos nós que saímos daqui com todo o amor dEle derramado por meio da Tua Palavra. Então somos privilegiados por isso. Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, não sei se já aconteceu com os mais velhos, não estou falando simplesmente das pessoas com seu cabelo branco, mas o adulto, às vezes, dá um conselho para um menino mais novo, fala assim: fulano, faça isso, fulano, faça daquele jeito, não vai dar certo desse jeito que você está fazendo. E aí ele faz tudo ao contrário. Não sei se já aconteceu, mas parece que é natural, né? Do jovem, do adolescente, o jovem e do adolescente agir dessa maneira. A gente dá conselhos para a vida e não escuta. O que acontece? Quebra a cara. Ontem eu estava com a turma, eu e a Rosinalha, nós estávamos com a turma em Caldas Novas, alguns jovens e alguns adolescentes, e eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de algumas coisinhas que eu falei para vocês, como, por exemplo, gente, você precisa levar tudo aquilo que for seu, de seu pertence pessoal, você precisa levar lá para o clube, porque você não vai poder sair do clube para buscar lá na van, no micro-ônibus. O que acontece? Teve um fulano que esqueceu um negocinho ali. Ok. Gente, vamos nos reunir 15 para meio-dia na porta do restaurante, porque o clube estava extremamente cheio. Eu já sabia, aquela fila enorme. O que aconteceu? Eu fui o primeiro a entrar, não por ser esfomeado, né? Lógico, mas eu fui o primeiro a entrar no restaurante. Eu e mais dois ali, que chegam uns 5 minutinhos depois do horário combinado, nós éramos 17. Ficou 15, 14, numa fila gigantesca. Gigantesca. E eu lá comendo, fazia questão de olhar para o rosto. É óbvio, não é? Gente, agora para as meninas que foram. Vão tomar banho mais cedo, porque nós vamos sair daqui às 6 horas da noite e o banheiro vai lotar. O homem passa a mão ali no sovaco, pronto. As meninas não, escova cabelo e passa creme, teve gente fazendo maquiagem, e eu já sabia do rolo que seria, né, o caos que seria nesse banheiro. O que aconteceu? Novamente, assim como a outra vez que nós fomos, a gente estava quase sendo expulso do clube. Por quê? As meninas estavam lá no banheiro, tomando banho. Gente, nós vamos sair para comer. Pega lá seu dinheiro, seu cartão, não esqueça seu celular, porque como que você vai pagar? Sem dinheiro, sem cartão, sem celular. Ok, saímos todos, andamos alguns metros. Pastor, meu cartão ficou no micro-ônibus. Retornamos, mas deu tudo certo. Então passa por esse tipo de, entre aspas, humilhação, por não entender determinadas coisas. Porque mesmo eu não tendo os meus cabelos brancos, eu tenho certa experiência aí desse tipo de evento. Então nós passamos conselhos para não passar por esse tipo de humilhação. E é justamente que nós vamos ver uma das maiores humilhações intelectuais que um homem já passou. É justamente o que nós vamos ver aqui. Tanto uma humilhação intelectual, quanto uma humilhação até mesmo moral. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Jó. Nós vamos ver em 2 textos de Jó.
Jó, capítulo 40. Versículos 4 e 5. E também Jó, capítulo 42, versículos de 2 a 6. Primeiro texto, Jó 40, 4 e 5. Acompanhem na sua Bíblia. Jó capítulo 40, verso 4 e 5, diz assim: Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez eu falei, e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Capítulo 42, 2 a 6. Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos desse. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. Obrigado porque o Senhor é o autor da vida, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui reunidos nessa noite para ouvir o Senhor falar, para meditar na palavra do Senhor. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor somente, Pai. E nós somos abençoados porque nós sabemos que a palavra do Senhor ela não volta vazia. E eu peço ao Senhor que a palavra aqui pregada, a palavra ensinada, a palavra exposta, encontre um lugar especial no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Jó é um dos 5 livros do Antigo Testamento considerados como uma escritura de sabedoria, escritos sapienciais. E uma das características desses livros, juntamente com Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, é trazer certos ensinamentos para nós, para a nossa vida. E aquilo que você aprender com esses ensinamentos, você deve colocar em prática na sua rotina, na sua vida, no cotidiano. E talvez Jó seja um dos livros mais interessantes de se estudar. Isso porque existem algumas questões aqui levantadas pelos personagens principais, e o que chama a atenção é que essas questões, essas perguntas, o livro não nos mostra a resposta. O texto bíblico não nos dá resposta. Então, são perguntas lançadas pelos personagens, mas a gente pode ler todo o livro e a gente não encontra as respostas feitas, as respostas para as perguntas que foram feitas. E também Jó se torna interessante porque ele é potencializado por questões até mesmo técnicas que nós também não conseguimos, até hoje, pelo menos, ninguém conseguiu responder. Nós não sabemos, de fato, por exemplo, quem é o seu autor, quem escreveu esse livro. Nós não sabemos em qual época ele foi escrito. O que nós temos são suposições dos estudiosos, só suposições. Nós não sabemos quem escreveu, não sabemos se foi Moisés, alguns atribuem esse direito a Moisés, outros a Salomão. Não sabemos se foi escrito na época dos patriarcas ou antes mesmo deles. Então, o que temos são suposições. E o que é mais intrigante também
é que essas suposições, cada uma delas possui certa base, que traz sustentação, tanto para o autor ser Moisés ou Salomão, tanto para a época da sua escrita ser na época dos patriarcas ou antes mesmo deles. E uma das coisas também que nós não temos, pelo menos não tínhamos resposta, diz respeito ao seu propósito. Por que Jó foi escrito? Qual é o tema central deste livro? Seria falar sobre o sofrimento que Jó passou, a paciência que ele demonstra? Seria falar sobre a perseverança dele diante das dificuldades da vida? Seria falar sobre a submissão em relação a Deus? Falar sobre a justiça de Deus ou a retribuição que Deus concede a Jó no final da sua história? Então, existem vários subtemas ali jogados, subpropósitos jogados neste livro. Então, isso aumenta a nossa curiosidade sobre esse livro, que é fantástico. Como, por exemplo, vamos pegar Jonas. Para muitos, Jonas, quando nós lemos o escrito de Jonas, para muitas pessoas acham que, peraí, Jonas quer tratar sobre desobediência, porque Jonas foi um profeta desobediente ali, então quer tratar sobre isso. Mas, na verdade, quando nós lemos Jonas de uma maneira mais minuciosa, vemos que a ideia central, o ponto central e o seu propósito é demonstrar a misericórdia de Deus derramada tanto sobre a vida dos ninivitas, que foi por causa daquele povo que Deus envia Jonas, quanto demonstrar a misericórdia de Deus sobre a vida do próprio profeta. Então, o que nós temos aqui em Jonas é um Deus misericordioso agindo em prol de um povo idólatra, um povo rebelde, agindo até mesmo em prol do seu funcionário, da sua ferramenta, agindo em prol da vida daquele profeta. E Deus envia Jonas para justamente revelar para aquele povo rebelde quem era ele, para que assim eles pudessem se arrepender dos caminhos em que eles estavam trilhando, e assim Deus derrama a misericórdia daquele povo, porque se os irmãos se lembram, e aqueles que não se lembram, eu vou lembrar, o rei, o responsável, como se fosse o presidente ali de Nínive, ele se converte e anuncia: todos deverão conhecer esse Deus aqui que Jonas tem pregado. E ele rasga as suas vestes, cinza na cabeça, se veste pano de saco, não só o povo, mas também todos os animais. Então, o que nós encontramos em Jonas, nós encontramos na nossa própria vida. Porque nós éramos pessoas desobedientes, assim como Jonas foi, nós também éramos pessoas rebeldes, assim como os ninivitas foram. E se Deus agiu com misericórdia para com Nínive, para com Jonas, ele também age com misericórdia para conosco, quando ele envia Cristo Jesus. Para aquele povo de Nínive, Jonas foi o profeta enviado para anunciar a salvação, na verdade, ia anunciar um castigo, mas também Deus agiu por misericórdia e salvou aquele povo. Conosco é a mesma coisa, só que no lugar de enviar um profeta qualquer, envia o próprio Filho para nos salvar, para nos colocar no caminho de retidão, para nos conceder a salvação. E assim nós vemos a soberania de Deus sobre todas as coisas e sobre todos os fatos. Jonas tenta fugir, ele não consegue. Aquele povo está vivendo a maneira, reconhece quem é Deus, eles mudam de vida completamente. Então, a nossa história é a mesma coisa. E nós vemos no centro da nossa história também a soberania de Deus. Quando ele envia Jesus, quando Jesus ele derrama a sua graça salvífica sobre nós, mesmo ainda sendo pecadores, ele derrama, ele morre na cruz, derrama o seu sangue, a graça salvífica de Cristo Jesus nos alcança. Nós temos um Deus soberano agindo com misericórdia para conosco, mesmo não sendo merecedores de nada. Então,
tanto na narrativa de Jonas quanto na nossa própria história, vemos a soberania de Deus transbordando, e sua soberania, ela abrange a salvação, é lógico, abrange a salvação como tudo, mas principalmente a salvação. Por que eu afirmo isso? Porque em João 3, 17 e 18, diz o seguinte: todo mundo gosta do 16, porque Deus envia o seu Filho, mas geralmente a gente para no 16. E a leitura não para ali, o texto bíblico não para ali no 16, ele continua. João 3, 17 e 18 diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E reforço com Efésios 2:8, que nós também sabemos de cor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ou seja, o que nós estamos vendo aqui com esses dois textos? Nós estamos vendo que nós, primeiro, já estávamos condenados. Romanos fala isso, Romanos 5:12, porque nós éramos representados por Adão. Adão abre a porta para o pecado abre a porta para a morte. Então, nós já estávamos condenados, o nosso caminho já estava traçado, só que nós não somos mais representados diante de Deus por Adão, mas nós somos representados diante de Deus por Cristo. Então, se a morte, o pecado, entrou no mundo por causa de um só homem, Romanos fala isso, agora, por causa da graça, a salvação e vida nos alcança por causa de um só homem. Um desobedeceu, o outro obedeceu até a morte. Então, o que nós vemos é Deus agindo, e se Deus não agisse, nós estaríamos perdidos. Então, a soberania de Deus ali sobre a nossa vida, sobre a nossa história, o agir de Deus. Se não fosse Deus, nós estávamos perdidos, porque nós já estávamos condenados, porque assim diz o texto. Então, vamos voltar aqui para Jó um pouco. Então, o que se trata Jó? O que Jó, qual é o ponto central ali do livro de Jó? Quando nós lemos também de maneira atenta, nós somos capazes de enxergar, além da paciência de Jó, claro que Jó foi um homem muito paciente, pelo menos até certo ponto, porque nós vemos que com o avanço da história, essa paciência ela teve um prazo de validade, né? Ela teve um limite. Com o avanço da história, nós vemos a paciência de Jó ruindo até cair por terra completamente. Então, nós vemos isso acontecer. E nós sabemos muito bem que tudo o que ele enfrenta, nós vemos aquele homem falando assim: não, mas espera aí, isso que está acontecendo aqui, não, Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe. Então, vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar, o que vai dar isso daqui? Ele se mantém fiel a Deus. E nós vemos Jó lutando uma batalha que já estava perdida, porque foi Deus que permitiu acontecer o que aconteceu com Jó. Então nós vemos aqui, além da paciência, algo mais, porque essa paciência teve limite. Então, será que acaba a história de Jó quando acaba a paciência dele? Não acaba. Jó, quando ele diz essas palavras que nós lemos, 40:4-5, sou indigno, que responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca, uma vez falei, não direi mais nada, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. No capítulo 42, 2-6, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Perguntaste: quem é este sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Será por que Jó
tem essas falas aqui com Deus, está sendo um diálogo aqui com Deus. Será por que ele fala isso? Por que Jó ele chega a esse ponto de humilhação? Olha, falei coisas que eu não entendia, né? São coisas maravilhosas demais para mim. Primeiro, nós precisamos conhecer um pouquinho desse homem. Jó, ele era um homem rico, vivia com a sua família na terra de Uz. Ele era íntegro e um homem justo. E a sua família era uma família que gostava de uma festa. Jó tinha muitos filhos e eles faziam festas e eles iam revezando entre os filhos ali e todo mundo juntava nas casas e isso trazia muita alegria, porque quem não gosta da família unida? E olha só como esse homem já se demonstra ser um homem diferenciado. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 1, verso 5. Olha como realmente esse homem não era igual a qualquer outro homem. Esse homem era um homem diferenciado. Jó capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos. Lembra que eu acabei de falar que eles se reuniam, comiam juntos. Então, quando se encerrava essa festa, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, um homem com um pensamento, além, um pensamento à frente. O que ele pensava? Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E o que Jó fazia? Sacrifício, pedindo perdão a Deus por causa dos filhos, de uma coisa que ele nem sabia se realmente tinha acontecido. E Jó fazia isso de quanto em quanto tempo? Fazia isso continuamente. Integridade e justiça que esse homem tinha e ratificada por Deus. Capítulo 1, versículo 8. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Isso é dito durante uma reunião celestial, onde na presença de Deus estavam ali seus anjos, inclusive Satanás também estava ali. E Satanás, muito astuto, como nós sabemos que ele é, diante dessa fala de Deus, e o que é interessante é que Deus que puxa a conversa, ele que puxa, ele fala: olha, está vendo lá? Olha lá embaixo. Está vendo o meu servo Jó? Está vendo aquele homem? Um homem íntegro, um homem reto. Então é Deus que puxa essa conversa. Satanás, muito astuto, o que ele fala? Mas aí é fácil. Qual é o filho que o pai dá todas as coisas? Qual é o filho que não vai amar o pai? Já viu aquela ideia de comprar o amor por presentes? É o que basicamente Satanás está falando. Mas você tem abençoado Jó em todas as áreas da vida dele. Então, será que realmente o motivo que Jó teme ao Senhor, será que ele é real? Satanás fala isso no verso 9. Porque ele tem abençoado, o Senhor tem abençoado ele em todas as áreas. Então, Satanás basicamente falou: retire as suas bênçãos e vamos ver se ele é íntegro, vamos ver se ele é reto, vamos saber se realmente ele é um homem fiel. Satanás faz isso. E certa vez eu ouvi uma pessoa falando que até mesmo o cachorro mais manso, quando ele não é alimentado pelo dono, ele morde o dono. É o que Satanás estava falando. Espera aí, tira as bênçãos dele e vamos ver se ele não vai se revoltar contra você. E aqui nós temos o início do sofrimento de Jó. Deus então permite que Satanás cutuque Jó das piores maneiras possíveis. Ele faz perder seu rebanho, seus servos e o bem mais precioso do homem, que são seus filhos, seus descendentes. Rebanho, servo e filhos. E será que Satanás tinha razão quando ele toca nessas áreas, diante dessa catástrofe que Jó passa? Será que ele iria abandonar a Deus? Porque esse era o argumento de Satanás.
Vamos tocar em Jó, vamos tirar as bênçãos do Senhor, vamos ver se ele se mantém fiel. Qual foi a resposta de Jó? Capítulo 1, verso 20 e a 22, que diz: Jó, diante de tudo isso, ele recebe as notícias pelos seus servos e ele responde o seguinte: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aquele homem era diferente. Aquele homem, diante dessa tragédia, ele se manteve fiel a Deus. Mas não para por aí, né? Porque Deus, outra vez, no capítulo 2, versículo 3, ele diz o seguinte: não há ninguém como ele na terra. Novamente Deus puxando o assunto. Quando teve novamente essa reunião, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, ele é reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade. Embora você, falando com Satanás, me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, mais uma vez, nós vemos Satanás lançando um desafio para Deus. Satanás diz o seguinte: então Satanás, no versículo, capítulo 2, 4 e 5, então Satanás respondeu ao Senhor, diante dessa fala de Deus, novamente sobre Jó, ele responde a Deus: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Outro desafio de Satanás. Isso me faz lembrar de um episódio de Chaves. Eu assisto Chaves com os meus meninos. Quando eles estão na escola, está lá Chiquinha, Chaves, Kiko, e na sala de aula está o seu Madruga acompanhando a Chiquinha e a dona Florinda acompanhando o Kiko. E o professor Girafales pega e faz uma pergunta lá para a Chiquinha. Vou chutar aqui uma pergunta, não me lembro da pergunta. Quanto que é 3 vezes 7? Aí ela, com aquela cara, né, que só ela consegue fazer, 21, na lata. O professor Girafales aplaude, olha, acertou. E o seu Madruga todo orgulhoso. Essa é minha filha. O seu Madruga é bom demais. Essa é minha filha, não sei o quê. Faz outra, professor. Faz outra pergunta. A Chiquinha fica irada. E o seu Madruga pega e fala assim: não, uai, se ele não fizer outra pergunta para você, ele vai pensar que você acertou no chute, né? Como a gente diz, entendo, vai falar que foi na cagada. Que ela responde para ele? Mas se ele fizer, ele vai saber que foi mesmo. Então, o que nós vemos é isso aqui acontecendo. Eu acho que se Jó soubesse dessa reunião celestial, eu acho que ele olhava para Deus e falava assim: Deus, já foi uma vez, perdi todo o meu rebanho, perdi os meus servos, perdi os meus filhos. O Senhor quer me provar de novo por causa desse chifrudo aí? E Deus faz isso. Deus permite que Jó seja tocado na área da saúde e seu corpo ele fica encoberto por feridas. E não sei se os irmãos se lembram como que ele tratava essas feridas? Raspando. Certa vez infelizmente eu tive essa oportunidade de ver uma pessoa completamente queimada lá em Anápolis. É terrível. E eu sabia que aquele homem era um rapaz, iria passar por uma raspagem de pele. Que sofrimento. E Jó raspava as suas feridas. Então, o tiro que Satanás deu, ele acerta outro alvo. Ele mira em Jó e acerta quem? A esposa de Jó. A mulher de Jó olha para Jó e Jó responde. Em primeiro lugar, a mulher fala: você ainda conserva a sua integridade? A mulher perguntando para Jó. Amaldiçoe
a teu Deus e morra. Mas Jó responde: você fala como uma tola, como uma doida, uma pessoa sem juízo. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Homem diferenciado, homem completamente diferente. E ele prossegue: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Capítulo 2, versos 9 e 10. Então, Satanás, outra vez, ele sai derrotado. Mas parece que o que Satanás ele não consegue, os amigos de Jó aparentemente conseguiram. Porque nós vemos aqui a presença de 3 amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. E com esses 3 amigos, inicia-se um longo período de conversa, de diálogo, em busca da resposta de uma só pergunta. Qual que era a pergunta? Por que Jó está passando por tudo isso? Nós viemos aqui, nós soubemos de tudo que está acontecendo com você. Eles estavam ali com Jó, e Jó era um homem íntegro, um homem justo, um homem de família, e está passando por tudo isso. Será por que está acontecendo isso com Jó? Por que tudo isso tem acontecido com esse homem, de maneira repentina, tragédia após tragédia, né? E puxando uma tragédia, puxando a outra. Então nós vemos uma sequência muito interessante de um diálogo acontecendo. A sequência é Jó falando e os seus amigos revezando entre eles, respondendo Jó. Jó, ele se defende e os amigos levantam uma questão. Jó se defende outra vez, outro amigo, outra questão. E assim vai acontecendo durante um longo período. Então, e também, da mesma maneira que eu iniciei falando aos irmãos, nós temos aqui suposições que eles mesmos fazem. São suposições, principalmente no que diz respeito à justiça de Deus. Porque na mente deles funcionava da seguinte maneira: olha, se nós somos pessoas boas, se você é uma pessoa boa, automaticamente o que você recebe? Coisas boas, boas coisas irão acontecer com você. Se um filho é obediente, um filho é estudioso, se o filho ajuda em casa, e deve ser assim, por obrigação mesmo, automaticamente você vai recompensá-lo, boas recompensas. Por outro lado da moeda, se você é um filho duvidoso, se você é um filho com a boca dura, não respeita, não pede bênção, não ouve os conselhos, automaticamente você vai receber aquilo que é ruim, você vai receber um castigo. Então, na mente dos amigos de Jó, era isso que estava acontecendo. Jó, você não é tão bom assim, não. Porque se o que está acontecendo com você, deve ter alguma coisinha aí por trás. E Jó, em todo momento, se defendendo, porque ele sabia que, realmente, ele era um homem justo. Ele era um homem reto, ele era um homem íntegro. E Jó sempre afirmando ser justo, ser inocente, e seus amigos sempre acusando a Jó e não a Deus. Porque eles também sabiam que tudo que acontece na vida, tudo que acontece no cosmos, tudo que acontece na terra, tudo que acontece com Jó, o que aconteceu com ele, o que iria acontecer, era Deus o soberano. Por isso que eles estão na defesa de Deus, acusando a Jó. E então fica nesse vai e vem. Jó fala, eles respondem, e esse diálogo ali vai acalorando, a situação vai ficando ruim. Por isso que eu falei, olha, o que Satanás não conseguiu, parece que os amigos conseguiram, porque Jó explode. Jó explode, ele agora a história não é Jó com seus amigos, mas agora é Jó acusando a Deus. É Jó desafiando a Deus. E Jó lança vários questionamentos em direção a Deus, e ele chegou ao ponto de acusar a Deus como sendo um Deus injusto. Nós vemos isso no capítulo 27, versículo 2.
Então Jó, ele pega Deus, coloca no banco dos réus e começa a falar coisas que não devia ser falado. Não tinha o direito de falar. No versículo 9, capítulo 9, versículo 22 e 23, Jó fala, ele destrói, ele falando de Deus, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. Jó acusando Deus. Mesmo assim, sabe que Deus é a esperança dele. Ele acusa a Deus, mas ele meio que se mantém esperançoso. Ele continua ali crendo em Deus. Versículo 8, capítulo 27, ele fala: qual será a esperança do ímpio? Quanto lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Qual é a esperança? A esperança dele é Deus. É Deus. Mesmo ele passando por tudo isso, esses questionamentos que ele levanta para com os amigos, questionamentos e dúvidas, que ele levanta até mesmo para com a pessoa de Deus, ele sabe que a esperança dele é o próprio Deus. Então, diante desse turbilhão de sentimentos e pensamentos em sua mente, Jó toma a atitude que o fará se arrepender, e com toda certeza se arrependeu até o final da sua vida. Capítulo 31, verso 35, Jó fala o seguinte: quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Jó estava falando para Deus isso daqui. Aqui está a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário, ele trata Deus como adversário, que o meu adversário escreva a sua acusação. Então o que Jó faz? Ele desafia diretamente a Deus. Antes eram palavras jogadas ao vento, mas agora ele toma atitude e desafia diretamente a Deus. Então essas seriam praticamente as suas últimas palavras que nós temos no livro de Jó. O que eu vejo aqui é um filho desafiando o seu pai. Sabe aquelas brincadeiras de lutinha? Brinco demais com os meninos de luta. Mas aí o pai olha assim: não é possível. Você quer lutar comigo? Você tem certeza? É lógico, um tom de brincadeira. Mas o que nós temos aqui é isso acontecendo. Um filho desafiando o pai. Não é uma brincadeira, não é uma briga ali de pessoas que estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Não é uma briga de irmão. É algo completamente impensável. Jó desafiar a Deus. Mas antes de Deus aparecer e ter uma conversa sadia com Jó, aparece um outro amigo, Eliú. Esse outro amigo aparece e ele também tinha as suas suposições. E ele tinha ficado calado por respeito, porque o texto bíblico fala que ele era um homem mais novo e os três amigos eram mais velhos, inclusive Jó era mais velho do que ele. Então ele fica indignado com tudo aquilo que ele ouve, porque Jó, por um lado, ele fica se justificando, por outro lado, os três amigos ficam acusando Jó, mas sem ter uma resposta convicta. Ó, Jó, é por causa disso que você tem sofrido. Mas eles não tinham essa resposta, não tinham essa base para refutar a Jó. Então ele fica indignado. E diante dessa indignação, ele, mesmo sendo mais novo, ele se apareceu ali, se demonstrou ser uma pessoa mais sábia. E ele balança ali, ele coloca na balança tanto as justificativas de Jó, quanto lá dos questionamentos dos outros amigos. E ele fala: olha, uma coisa é certa, Deus é um Deus justo. Apesar
das circunstâncias em que Jó tem vivido, Deus não age com injustiça. Deus é um Deus justo. Com o final da fala desse homem, com o final da fala de Eliú, finalmente Deus aparece. A partir do capítulo 38, Deus aparece. Da mesma maneira que Jó questiona a Deus e acusa Deus de ser um Deus injusto, Deus também lança questionamentos a Jó. Seria Jó capaz de governar com justiça o mundo? Deus falando com Jó, perguntando a Jó. Poderia ele administrar toda a criação? Onde estava Jó quando ele fez todas as coisas? Quando Deus fez todas as coisas? O mundo é complexo demais para que Jó ficasse ali e fosse capaz de entender. Um filho acabou de desafiar o pai. E o filho que desafiou o pai para essa lutinha, esse embate intelectual, o filho que desafia o pai entendeu a diferença de força dele para o pai. Entendeu a diferença da esperteza, entendeu a diferença da sabedoria, entendeu a diferença da soberania do pai. Que o pai dentro de casa, ele é soberano. É ele que fala a última palavra é dele. É ele que manda. Porque tudo aquilo que está ali foi o pai que conquistou. Assim é com Jó. Aonde estava Jó quando Deus fez todas as coisas? Aonde estava Jó quando Jó foi feito pelo próprio Deus? Aonde estava Jó? Essa é a pergunta principal de Deus. Então Deus abre os olhos desse homem e joga na cara de Jó a realidade. E é por isso que Jó responde aquilo que nós lemos no início. Sou indigno. Que responderia eu? E é lógico que Deus faz várias perguntas para Jó. Que responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei, não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas, assim como Deus fez, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó teve um choque de realidade. Jó entendeu que apesar do sofrimento que ele estava passando, apesar da perda do seu rebanho, dos seus servos, dos seus filhos, Deus não deixou de ser soberano sobre todas as coisas. E é isso até hoje. Eu não sei que tipo de luta você tem travado na sua vida. Eu não sei se você chegou ao ponto de questionar a Deus, mas por que comigo? Mas se por acaso você fez esse tipo de pergunta para você mesmo, lembre-se do que Jó falou. Eu tenho recebido o bem de Deus. Por que eu não sou merecedor de receber o mal? Deus é soberano sobre tudo. As coisas não escorrem pelos dedos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. E algo que é muito interessante também é que Eliú, ele olha para Jó nesse diálogo e fala, Jó, talvez o seu sofrimento seja uma maneira que Deus está usando para te ensinar alguma coisa. Talvez o seu sofrimento, meu irmão, seja uma maneira que Deus está usando para te ensinar algo. O que é? Eu não sei. Não sei. Não faço ideia. Mas eu te aconselho, converse com o próprio Criador. Converse com Deus. Converse com aquele que tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Faça como Jó. Nós não somos nada. Nós nem merecíamos
a salvação, porque éramos rebeldes, éramos desobedientes, mas mesmo assim Ele age em nosso favor. Então, diante das suas dificuldades, Ele age em seu favor. Basta correr para os braços dEle, corra para Ele, corra, vá atrás dEle. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo, que o Senhor revele para mim, que o Senhor me mostre o que eu preciso aprender com isso. Questione a Deus, porque Deus não repreendeu Jó, Ele repreendeu os amigos de Jó, e Ele reafirma que Jó era um homem fiel, apesar de tudo o que Jó questiona, a maneira que Jó questiona, Deus falou que aquele homem se manteve fiel a Ele. Então, meu conselho, meus irmãos, para vocês, nessa noite, para cada um de vocês, que apesar das circunstâncias que você tenha vivido, você esteja passando, você pode conversar com Deus, Ele te dá essa abertura, o véu se rasgou, você tem um livre acesso a Deus, Criador de todas as coisas. Coloque os seus problemas diante de Deus, peça a Deus para que Ele te ensine, peça a Deus para que Ele te livre, sim, mas peça a Deus, Senhor, o que é para eu fazer com isso daqui? Feche seus olhos. E lembre-se, o único que poderia questionar a Deus não questionou. Mas pelo contrário, ele diz: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você tem essa oportunidade de falar com Deus, apresentar suas lutas, as suas dores a Ele neste momento. Fale com Ele, converse com Ele. Isaías 41, 9 a 10 diz assim: pode permanecer com seus olhos fechados, só ouça a minha voz. Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor por causa dos nossos pecados contra o Senhor. Deus, éramos os teus inimigos, mas o Senhor agiu com misericórdia. O Senhor é um Deus soberano que age em nosso favor. É o Senhor que controla tudo. É o Senhor que controla todas as coisas que acontecem conosco. O Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. É aquele que nos abençoa, mas também é aquele que nos castiga. Que o Senhor nos ensine com os teus castigos. Que o Senhor, se por acaso o Senhor está provando qualquer um dos meus irmãos, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que os ajude, como o Senhor mesmo fala que ajuda, para que cada um deles saia vitoriosos, Deus, diante das dificuldades. O Senhor é um Deus soberano. Que a nossa boca se feche diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que tudo fez, o Senhor é aquele que tudo sustenta, o Senhor é aquele que tudo sabe. E o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe das nossas dores.
Que o Senhor nos livre, Deus. Que o Senhor continue nos abençoando de uma maneira que só o Senhor pode fazer. E nós confirmamos, Pai, usamos as palavras do Teu Filho amado Jesus. Seja feita a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.